A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione cada vez mais para perto de Ti. Lembrando que aqui é um canal para pura e simplesmente a palavra do nosso Senhor Jesus. Não falamos sobre religião, sobre placa de igreja. A questão é divulgar a palavra do Senhor. Não se esqueça de interagir com o canal, porque assim você também está nos ajudando a proclamar ainda mais a palavra do Senhor. Estamos na segunda leitura bíblica, essa de sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Eu sempre deixo aqui em cima a playlist, que é a sequência cronológica, e estamos no segundo livro dos reis, né? Como o próprio nome diz, fala da dinastia de governança do reinado de Israel após a divisão das tribos, né? Israel foi dividida, ficou Israel ao norte e Judá ao sul. Hoje veremos a partir do capítulo 15. Eu demorei um pouquinho mais no vídeo, que eu tô querendo fazer uma coisa diferente. Vou fazer o resumo aqui dos capítulos, né, para não prolongar muito. E como eu estou transmitindo também os cultos, então para não ficar muitas publicações no mesmo dia, então eu acabei demorando um pouquinho mais, até mesmo porque esse vídeo de hoje eu quero fazer algo diferente, né, seguindo aí uma sugestão do meu primo. Deus abençoe, que realmente fique bom, espero que vocês gostem. Mas vamos lá, a partir do capítulo 15, fala sobre o rei Azarias, é o rei de Judá, conhecido como o rei Uzias, né? Ele teve um reinado próspero por 52 anos, né? Ele se manteve nos caminhos do Senhor, embora o povo ainda sacrificava a outros deuses, né? O rei, ele ficou leproso por muito tempo, então assim o seu filho Jotão é quem governava a casa, é quem julgava o povo. E após a morte do rei Uzias, né, Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Enquanto isso, em Israel, Zacarias, ele reinou por 5 meses, mas como na maioria das vezes, o povo de Israel não seguia os caminhos do Senhor, né? Inclusive, teve ali a profecia por Jeú, que o Senhor havia dito que até a quarta geração se assentaria no trono de Israel. O rei foi morto por Salum, que reinou por 1 mês. Logo após, ele foi morto por Manaém, que reinou por 10 anos, né? E eles continuavam fora dos caminhos do Senhor. Inclusive, o rei Manaém, ele feriu a cidade de Tifsa e seus moradores, inclusive mulheres grávidas, né? Depois de sua morte, o seu filho Pecaías reinou por 2 anos e ele foi morto pelo seu próprio capitão. O trono deste, então, passou por Peca, o capitão, e em seguida por Oséias. No capítulo 16, já fala sobre Acás, o rei de Jerusalém. Lá ele reinou por 16 anos, mas ele também não seguiu os caminhos do Senhor, né? Ele fez a aliança com o rei da Assíria para obter proteção e, devido a essa aliança, ele fez um altar em Jerusalém igual à cidade de Damasco, para que o rei da Assíria fosse ali sacrificar aos seus deuses, né? Ao lado, inclusive, do altar do Senhor Deus vivo. No capítulo 17, enquanto Oséias reinava em Israel, né, ele não seguia os caminhos do Senhor, inclusive ele ficou como servo, pagando tributos ao rei da Assíria. Ele pediu ajuda ao Egito, né, e o rei, obviamente, ficou sabendo disso e acabou aprisionando tanto a Israel quanto ao povo. Nesse tempo que Judá também não servia ao Senhor, né, não seguia os caminhos do Senhor, eles queimavam incenso a outros deuses, sacrificavam. Então, inclusive, eles sacrificavam seus filhos no fogo ao deus Moloque, né? Então, Deus se afastou tanto de Israel
quanto de Judá. E ali o rei da Assíria expulsou todo o povo de Israel. Então as tribos de Israel, né, as cidades de Israel, ficaram vazias do povo de Deus, né, porque Deus se afastou deles, que eles blasfemavam ali contra o Senhor. Então eles foram viver nas cidades da Assíria, né? Mas com isso, o rei da Síria trouxe dos seus moradores, né, para Israel, mas ali aconteceu de leões atacarem a cidade, então muitos foram mortos ali pelos leões. Então o rei da Assíria percebeu que isso tudo estava acontecendo devido ao Deus da cidade, né, que é o Deus único. Então ele pediu para que se chamasse um dos sacerdotes, para que o sacerdote ensinasse o povo a adorar o Deus local, que é o Deus único, né, que nós conhecemos. Eles aprenderam, sim, como adorar ao Deus, mas continuaram as suas tradições, né? Fizeram imagens, né? Cada nação seguia ali o seu próprio Deus, além do Deus vivo, ou seja, seguindo dois caminhos, né? No capítulo 18, Ezequiel reinou por 29 anos em Judá, seguindo os caminhos do Senhor. Ele derrubou os bosques onde sacrificavam, né? Ele destruiu todas as imagens. A Bíblia diz que não se houve rei semelhante a ele, tanto antes quanto depois. Ele, como ele sempre estava sendo ameaçado pela Assíria, ele começou a pagar tributo para o rei da Assíria, né? Mas mesmo assim, o rei cercou a cidade, né, de Judá. Então, sendo assim, no capítulo 19, a gente já vê que Ezequiel, como ele é um bom servo, né, como ele segue os caminhos do Senhor, ele buscou orientação do profeta Isaías, né, para saber o que deve ser feito. E Isaías, amando do Senhor, fortaleceu a Ezequiel, né? Deu palavras de força, ele reforçou que ele continua na presença do Senhor, né? Então, para ele não se preocupar. E com isso, houve alaridos nas cidades lá, então os assírios se afastaram de Judá, né? Mas mesmo assim, ele ainda ameaçou ao rei de Judá, dizendo, né? A gente conquistou várias cidades e nenhuma delas foram salvas pelos seus deuses, né? E o porquê que Judá seria diferente. Obviamente, então, Ezequiel orou ao Senhor, né? Demonstrando a blasfêmia, demonstrando a, a provocação da Síria, que as outras cidades que eles conquistaram eram cidades onde eram imagens, né? Eram deuses de pau, de pedra, né? Não era o Deus vivo. Então, obviamente, Deus tomou a frente ali, inclusive exterminou 180 mil assírios, né? E assim Judá ficou segura. No capítulo 20, a gente vê que Ezequiel adoeceu. Foi uma doença muito grave e Isaías levou ali a mensagem do Senhor falando que ele morreria dessa doença. E o rei Ezequiel, o que ele fez? Como um bom servo, clamou ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor, lembrou ao Senhor da fidelidade que ele sempre foi com o Senhor, que ele sempre seguiu nos caminhos retos. Então, sendo assim, Deus se compadeceu dele e lhe acrescentou mais 15 anos, né? Pediu para que Isaías voltasse ali, levasse a mensagem para ele e demonstrasse o que ele deveria fazer para que fosse curado. Quando o rei da Babilônia soube né, do problema de saúde do rei de Judá, ele enviou embaixadores e presentes, né, para o rei de Judá, porque era um costume da época ali, né, a visita dos reis, a aproximação entre eles ali. Quando os embaixadores babilônicos chegaram, ao invés dele atender socialmente ali, porque ele sendo um servo de Deus, ele tem que se precaver, ele tem que ser uma pessoa reservada, né? Não pode se misturar com outras culturas, vamos dizer assim, né? O que ele fez? Ele mostrou todas as riquezas de Judá, mostrou os tesouros da casa do Senhor, as especiarias, os tesouros do palácio, mostrou tudo de valor que tinha ali na cidade. E
mais uma vez, o Senhor usou do profeta Isaías, né, para conversar com Ezequiel. E Ezequiel disse que ele mostrou tudo. Então, o Senhor disse a ele que tudo seria retirado dele, né? Porque o Senhor nos mostra que tudo o que vamos fazer, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que buscar ao Senhor para saber se realmente ali é da vontade do Senhor ou não, né? A palavra de Deus diz que Deus em primeiro lugar. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que eu penso, tudo que eu falo, todas as minhas atitudes, todas as minhas decisões têm que ser baseadas em Deus, né? Porque se não tiver Deus como base, estará à mercê do mundo. Então Deus está mais uma vez mostrando ali que uma coisinha simples, ele recebeu uma visita e ele foi mostrar a sua casa, né? Ele abriu as portas para a visita. Mas antes de abrir as portas para a visita, você tem que orar a Deus, você tem que conversar com Deus, pedir sabedoria, discernimento, porque você tem que entender que a tua casa é a tua intimidade, que a tua casa é o seu reservado para com o Senhor. Então, quando alguém adentra a minha casa, ela está vendo a minha intimidade, ela está vendo coisas particulares minhas e coisas, às vezes tem coisas que somente Deus sabe e a pessoa pode acabar vendo ali. Então, e muitas dessas pessoas podem ter espíritos malignos as acompanhando. Então, quando eu convido a pessoa para entrar em minha casa, aquele que está com ela vai entrar também. Então, minha casa ela tem que estar protegida e quem protege é o Senhor. Em tudo o que for fazer, clame ao Senhor, peça direção ao Senhor, não dê brecha, porque o inimigo ele espera apenas uma frestinha para poder entrar na vida do cristão. E por coisinhas bobas a gente acaba perdendo muita coisa. Olha, no caso de Judá, o rei Ezequiel, ele simplesmente recebeu pessoas em sua casa que demonstraram preocupação pela sua saúde. E normalmente, quando a gente recebe gente em casa, o que a gente faz? A gente mostra a casa. Esse costume, pelo que a gente está vendo aqui, já é bem antigo. E foi isso que ele fez. Só que, como ele fez isso, ele demonstrou as riquezas que tinham na casa ali. A casa do Senhor, por exemplo, não tinha nada, não é ostentação. A casa do Senhor, embora é tudo feito de ouro, é tudo feito da melhor qualidade, mas é do Senhor. Ele não tinha nada que ficar mostrando para ninguém, porque aos olhos de fora, né, quem não entende, vai vangloriar quem? O rei, dizer que o rei é quem construiu, né? Sendo que a nossa vida ela é construída por Deus e não por nós. Então que a gente tenha isso como lição, né? Preste bem atenção quem entra na sua casa, quem entra na sua vida, para que não aconteça de você perder algo tão valioso em sua casa como primordial, que é a presença do Senhor. Ali, por amor de Judá, por amor, aliás, por amor de Davi, que Deus tinha feito uma aliança com Davi, então, por amor de Davi, Deus não se retirou de Judá, mas Judá perdeu ali toda a sua riqueza, né? Então, perdendo a riqueza, o que acontece? O povo começa a passar necessidade. Então, que a gente tenha isso como lição. Temos que em tudo dar graças e temos que estar em constante vigília e oração. Porque se Deus não nos direcionar, se nós formos pela nossa própria direção, a perdição é cada vez mais próxima. Então, se mantenha no caminho do Senhor, peça sempre a direção do Senhor. Nunca tome uma decisão por sua conta própria. Sempre clame ao Senhor para que Ele mostre o caminho, para que Ele mostre a melhor opção a seguir. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço, Pai, que a sua presença sempre esteja conosco, Pai. Que as tuas palavras sejam encravadas em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus.
Eu clamo a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Eu não sei o que se passa na vida dela, Senhor, mas o que eu sei é que para Ti nada é impossível e nada é encoberto aos Teus olhos, Pai. Derrama a Tua unção de cura, de libertação, derrama o Teu ensinamento, o Teu discernimento, Senhor. Que essa pessoa sinta constantemente a Tua presença, Pai. Que essa pessoa sinta constantemente o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, derrama a Tua unção sobre cada um, Pai. Os que já estão em seu caminho, Senhor, que sejam fortalecidos em Tua presença. E os que não estão, Pai, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente ao Cristo Jesus, né? Que passe reto por desilusões, por essa ilusão que o inimigo usa de achar que está servindo ao Senhor, sendo que não está. Que o Senhor abra os olhos de cada um para que estejam sempre em sua direção, Pai. Eu peço a Ti, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Tua presença, de Tua direção, de Teu discernimento, Senhor. Não somos nada sem Ti, Pai. Sem Ti, não sabemos caminhar, não sabemos o que falar, não sabemos o que pensar, Senhor. Que a Tua glória resplandeça no rosto dos Teus filhos, Pai, e nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.